próximo ciclo, furação profunda, né? Furação chamada de ciclo 83. Isso aqui vai ser para furos profundos que necessitam de uma estratégia de quebra-cavaco. Tá? Então aqui está toda a movimentação. Então a broca fura um incremento, pode ficar aqui, pode ser programado um tempo, dela recua, dela fura mais um incremento, dela recua, né? Quando chegar lá na profundidade final ela volta em G0 para cá. Então o 83 vai ter o quebra-cavaco. Se vocês lembrarem, né, dos anos anteriores, quando lá na usinagem vocês fizeram algum furo na furadeira, vocês usaram isso, né? Sem saber CNC, vocês usaram um ciclo 83, porque na furadeira a gente faz assim, né? A gente fura um certo valor e recua a broca, fura mais um valor e recua a broca. É isso que vai acontecer no CNC. Já tem muito mais parâmetros, tá? Tem muito mais parâmetros, ó. Os primeiros sempre são os mesmos, ó. Os primeiros 5 sempre são os mesmos. E aqui tem mais alguns em negrito que são... Aqui dá o DTB de novo, ó, DTB. Aqui é tempo de permanência em baixo, tá? Dwell time, tá? Aqui está negrito, mas é um tempo em baixo. FDEP, esse cara aqui, ó, FDEP, coordenada da primeira profundidade da furação absoluta. Bom, a linguagem Siemens, tá? Ó, tirando Siemens, as outras linguagens, no ciclo de furação profunda, as outras linguagens começam a fazer o quebra-cavaco desde o início, tá? Então, se eu vou furar de 5 em 5 milímetros, em outras linguagens, por exemplo, no Fanuc, né, por exemplo, em outras linguagens, ele fura 5 e recua, fura 5 e recua, fura 5 e recua. Então, o quebra-cavaco é desde o início. No Siemens, é uma linguagem um pouco mais elaborada, ela permite que tu programe uma profundidade, né, contínua. Então aqui o início do furo vai ser contínuo, tá? Então por isso que é a primeira profundidade. Então, sei lá, a gente pode programar aqui 2 vezes o diâmetro da broca, 3 vezes, dependendo do material. Então tu fura contínuo. Só depois é que ele vai começar a quebrar o cavaco. Bom, como tem duas profundidades finais, né, o DP e o DPR, também vai ter duas variáveis para a primeira, FDEP absoluto, FDPR relativo, mas é uma das duas. DAM é o incremento de quanto em quanto ele vai furar, DTB é o tempo de espera na profundidade final, DTS é o tempo de espera no ponto inicial, né, quando a ferramenta sobe lá em cima, já vou explicar a diferença. FRF, fator de avanço para a primeira profundidade, ó. A linguagem Siemens ela é fantástica porque ela tem muitos recursos para usinagem, ó. Então, além da gente furar contínuo aqui a primeira parte do furo, nessa primeira parte eu posso diminuir o avanço, porque é a parte mais crítica. Sei lá, eu fiz o cálculo, o meu cálculo lá de avanço pelo material, pela ferramenta deu 400 milímetros por minuto. Mas como essa parte inicial é a mais crítica, eu posso reduzir esse avanço. Então eu vou reduzir aqui nessa variável, tá? E eu vou reduzir com valores 0, alguma coisa, tá? Por exemplo, eu quero reduzir 70%. Então aqui nessa variável eu boto 0,7. Tá? Então olha só o absurdo, ó. Ele aceita valores até de 1/10 de percentual. Até 1. Se tu escrever 1, não vai reduzir o avanço. Se tu botar 1, o avanço na primeira parte e o avanço do restante vai ser todo ele igual. O VARI, modo de trabalho, isto é, a estratégia a ser usada. A gente tem duas estratégias de quebra-cavaco, tá? Duas estratégias. Que aqui na linguagem Siemens eles chamam de quebra-cavaco e eliminar cavaco. Tá? Nos softwares de CAN eles chamam de quebra-cavaco e de quebra-cavaco e em alguns de CAN é quebra-cavaco, é só quebra-cavaco, só quebra-cavaco. Tá? Bom, que é a diferença dos dois? O quebra-cavaco, a broca nunca sai de dentro do furo. Então o quebra-cavaco, a broca fura, recua um pequeno valor,
fura, recua um pequeno valor e fura. Então, mas ela nunca sai de dentro. Esse recuo aqui, quanto que ela recua, eu não programo. Isso internamente no ciclo já está definido. Tá? Se não me falha a memória, ela recua 1 milímetro. Tá? E isso aqui que ela vai furando é o incremento, é o DAN. Tá? O eliminar cavaco é assim: a broca fura o incremento e ela sai fora da peça, ela sai lá fora da peça. Aí ela volta em G0, aí ela antes de onde ela estava, fura o incremento, sai lá fora da peça. Por isso que por que ela sai lá fora? Para eliminar os cavacos, ou seja, aqueles cavacos que ficam grudados na broca, quando sai lá fora, a broca está girando, eles acabam saindo, sendo expulsos dos canais ali da broca. Então, se eu escrever no var 0, ele vai quebrar cavaco. Se eu escrever 1, ele vai eliminar cavaco. A figura ao lado ilustra a movimentação com o parâmetro var 0, ou seja, aquele que ele quebra cavaco, ou seja, a broca nunca sai lá em cima, né? Sempre fica aqui dentro. Observações: devemos programar DP ou DPR, né, que é a profundidade final. Devemos programar FDEP ou FDPR, que é a primeira profundidade, né, uma das duas. E aqui um exemplo, uma furação de 100 milímetros, né, em algumas orientações aqui, né, eliminar cavacos, avanço para a primeira profundidade deve ser de 80%, né, a primeira profundidade deverá ser 30 milímetros, então ele deverá furar aqui, ó, 30 milímetros contínuo, né, com 80% do avanço, né, o avanço vai ser 80% nessa primeira parte. Depois aqui ele vai começar a incrementar com a opção de eliminar cavacos. Então ele vai subir lá fora, vai voltar, vai subir lá fora, vai voltar. Então, como é que fica isso aqui, ó? A parte inicial do programa, posicionou a ferramenta, o avanço de 200, MCAL, ciclo 83. Né? Então, ó, plano de retorno, plano de referência, distância segura, profundidade final absoluta, aqui, ó, menos 100, profundidade final relativa, não vai porque eu programei o absoluto, primeira profundidade absoluta, menos 30, primeira profundidade relativa, não vai, né, porque é um ou outro. O incremento, aqui no enunciado não foi dado, o incremento aqui eu coloquei 8, então ele vai furar de 8 em 8, de 8 em 8. Não precisa fechar a conta. O que quer dizer isso? Eu furei 30, para 100 sobra 70, e aí vai furar de 8 em 8, vai dar certo. A máquina vai ajustar, vai chegar no 100. O 0 é o tempo de permanência, então não tem tempo nem embaixo nem em cima. O percentual de avanço, 80%, né, nessa parte aqui dos 30, depois que passar os 30, daí ele vai furar com 200. E o VARI, né, que vai definir as duas estratégias. Lá pedia para eliminar cavacos, então o VARI é 1. Então memorizou os valores e as posições. Tem 2 furos, 2 posições. E cancelou. E encerrou o programa. Próximo ciclo, ciclo 84, né, que é o ciclo de rosca. No Siemens tem 84 e tem 840. Tá? Isso vai depender como que a ferramenta está fixada. Tá? Existe uma fixação, né, chamada de fixação rígida, que o macho de fazer rosca, que é um macho especial, é um macho chamado de macho máquina, né, é um único macho, não é aquele joguinho de 2, 3 machos que a gente faz roscas na bancada, né, é um único macho, ele entrou, saiu, a rosca está pronta. Então, se eu fixar o macho diretamente na pinça, né, no porta-pinça, como se fosse uma fresa, eu vou usar o ciclo 34.
Se eu usar um suporte especial para rosca, que é chamado de mandril flutuante, é um mandril que só é usado para rosca, ele tem uma folga aqui no sentido axial, né? Aí eu vou usar o ciclo 840. Nem todas as máquinas CNCs conseguem fazer rosca com a fixação rígida. As atuais, a grande maioria, mas antigamente não, as máquinas não conseguiam fazer rosca, porque vocês imaginem, tem toda aquela massa do cabeçote todo descendo a uma certa velocidade, né, girando a ferramenta num sentido, e quando chega lá embaixo, né, na profundidade, o que tem que acontecer? O espíndulo tem que parar, a rotação tem que inverter, né, e o cabeçote tem que subir. Então as máquinas mais antigas não conseguiam fazer isso. Então por isso que tinha-se o mandril flutuante, porque essa folga justamente é para acomodar aqui toda essa inércia dessa massa se movimentando. Tá? Mas nós vamos usar isso aqui, tá? A nossa máquina consegue usar o machinho assim fixado rigidamente, então a gente vai usar o 84, até porque esse suporte nós não temos. Não vamos usar o 840. Então 84, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo igual, DTB, tempo de permanência embaixo, e os parâmetros da rosca. Então vamos lá, isso aqui é mais ou menos o mecanismo de como é que ele funciona, tá? E os parâmetros, SDAC, sentido de giro do macho no deslocamento entre furos. Isso aqui é uma variável que eu chamo de frescura, tá? Ou seja, eu vou dizer como que o macho vai entre um furo e outro, se ele vai parado, se ele vai girando para a direita, se ele vai girando para a esquerda, tá? Então, se eu quero que ele vá girando para a direita, eu coloco 3, porque isso aqui tem um sentido, porque 3, por causa do M3. O 4 ele vai girar para a esquerda e o 5 ele vai parado. Eu particularmente gosto de usar o 5. Tá? MPIT, tá? Aqui são duas variáveis para programar o passo, tá? Como sempre, né, na linguagem Siemens se tiver duas variáveis para fazer a mesma coisa, a gente programa uma só. Então MPIT, passo da rosca é especificado com o valor do diâmetro com sinal, valores 3 para a rosca M3 até 48 para a rosca M48. Então aqui eu programo o diâmetro da rosca. Vou fazer uma rosca M10. Qual é o valor do MPIT? 10. Como é que a máquina sabe o passo? Ela sabe, porque internamente no ciclo tem uma tabela, né, especificando para cada diâmetro qual é o passo da rosca. Tá? E um detalhezinho, esse parâmetro MPIT ele só é usado para roscas normais, porque a tabelinha que o ciclo possui é o passo de roscas normais. Então se tu escrever 10, ele vai fazer com o passo normal do M10, que é 1,5. Se tu colocar 6, ele vai fazer com o passo normal do M6, que é 1. A gente não precisa saber desses valores, o ciclo sabe. Claro que a ferramenta que eu colocar na máquina tem que estar certa, né? Se eu botar lá um macho M8 rosca fina e programar como rosca normal, não vai dar certo. O sinal determina se a rosca é direita ou esquerda. Olha só que legal. Se eu escrever 8, vai fazer uma rosca direita, ou seja, o machinho vai entrar girando para a direita. E quando ele terminar a rosca, ele vai sair girando para a esquerda. Mas é rosca esquerda, então eu coloco -8. Aí ele vai entrar girando para a esquerda e vai sair girando para a direita. Seguinte, o PIT, que é outro parâmetro para passo. O passo é especificado com o próprio valor do passo, com sinal. Menos tanto, mais tanto, porque o sinal dá o sentido. Quais são os valores que aceita? Uma enormidade de valores. Tu pode programar um passo de 1 milésimo até um passo de 2 metros.
Este parâmetro é usado para roscas de um modo geral. Então isso aqui serve para qualquer rosca. Se for M10 normal, né, e eu usar o pitch, eu vou programar um e-mail. Ah, mas é M10 rosca fina, é M10 por 1. O que eu programo no pitch? Programo 1, ou seja, eu programo passo direto. Aí tanto faz se é normal, rosca fina. O sinal determina se é rosca direita ou esquerda, né? Positivo ou negativo. O pós é a posição do fuso em graus, ou seja, quando a ferramenta começar a roscar, quantos graus vai estar lá no encoder do spindle. Para rosca com macho, eu não programo ângulo, eu programo sempre 0. E aqui eu tenho duas velocidades. A velocidade, tá? Velocidade de entrada, ou seja, a rotação que ele vai entrar roscando, calculada com velocidade de corte, diâmetro, tudo bonitinho. E a velocidade de saída, né? A velocidade de saída, a velocidade que ela terminou a rosca, daí ela vai subir, né? E essa rotação aqui eu posso aumentar ela, né, para o macho sair mais rápido. Observações: DP ou DPR, pitch e M-pitch, né? Ó, as duas profundidades, os dois passos, 1. A rotação de entrada é calculada de acordo com os parâmetros: velocidade de corte, diâmetro do macho. A rotação de saída, programamos um valor maior para que o movimento de saída do macho seja mais rápido. 3 roscas M12, não tem nada na cota, então são roscas normais. A profundidade da rosca de 20. Os furos para a rosca já foram feitos, né? O programinha aqui é só da rosca. Então vamos lá. Ó, olha que interessante aqui, ó. Nessa linha a gente costuma sempre botar o S e botar o M3 ou 4, né? Nessa linha aqui, ó. Olha que legal, ó. Eu não preciso fazer isso. Ah, mas eu quero ligar. Então liga, mas não precisa ligar. É meio estranho, porque o macho troca, fica parado, se aproxima da peça e eu fico assim, pá, vai dar alguma coisa. Lembra que no ciclo tem uma variável de rotação, então ele vai ligar. Ó, posiciona 00, MK o ciclo 84. 5, 0, 3, menos 20, tá lá a profundidade, e 0, ó, os 5 parâmetros iniciais. Próximo parâmetro é o tempo, DTB, 0 segundos. O próximo parâmetro é aquele da frescura, né? Eu disse lá que eu gosto de programar 5. Então assim, ó, olha como é que funciona. Quando o macho fizer essa primeira rosca, ele vai entrar girando para a direita, vai fazer a rosca e vai sair girando para a esquerda. Então quando o macho sair aqui fora, na altura de 5, né, no plano de retorno, ele vai estar girando para a esquerda. Só que no próximo furo ele tem que girar para a direita. Então ele está girando para a esquerda. Aí eu botei 5. O que vai parar? O que vai acontecer? Ele vai parar. Para de girar. E aí ele se desloca para o próximo furo parado. Quando chega no próximo furo, ele vai ligar de novo. Daí ele vai ligar para a direita, vai roscar, vai sair, vai parar. Então os deslocamentos entre um furo e outro vai ser parado. 12, rosca normal, então posso programar o diâmetro 12. O pitch não escreve, né? Ou é diâmetro ou pitch, ou M-pitch ou pitch. 12 e 0. Ou bota 0 no 12 e bota o passo normal do M12, que é 1,75. Próximo valor é o pós, posição em grau 0, rotação de entrada, então vai roscar com 500 rotações por minuto e vai sair com 2.000 rotações por minuto. Tá? Então ele vai sair bem mais rápido. E as posições são 25, 25, 50, 25, 75, 25, MCAL. Tá? Então o machinho vem aqui, faz uma rosca, faz outra rosca, faz outra.